Olá pessoal, quinto ano, quinto AM, quinto AT. Estamos aqui hoje na nossa aula de Geografia da semana e nós vamos retomar um assunto que a tia Andréia abordou a semana passada através de um vídeo que eu deixei para que vocês pudessem já se aprofundar um pouco mais no tema que nós vamos iniciarmos agora na unidade 4 do nosso livro de Geografia, que fala sobre a modernização do Brasil, ok? Então, para essas primeiras leituras, a tia Andréia fez um apanhado que vai envolver as páginas 62 à página 67, onde nós vamos falar sobre esse processo de modernização, né, no Brasil. Nós viemos falando aí dos processos de desenvolvimento tecnológico, né, enfatizamos bastante muitos objetos, muitos equipamentos que usamos no passado e que foram sofrendo modificações, se alterando, para que nós pudéssemos utilizá-lo de formas mais efetivas, mais dinâmicas, para otimizar o nosso tempo. Então, hoje, nós vamos adentrar a questão da modernização do Brasil. Inclusive, na aula passada, eu pedi que vocês analisassem, fizessem a leitura das imagens da página 60, 61, né? Que já trazia aí pra gente algumas imagens, algumas paisagens retratadas em relação a essa modernização, né? Então, sendo assim, eu peço a vocês que abram o livro de vocês de Geografia na página 62, porque a tia Andréia trouxe, através do nosso slide, algumas informações contidas nessa página, tá? Então, vamos acompanhar? Vamos lá. A modernização no Brasil. O processo de industrialização, ou seja, a industrialização caracteriza-se pela ampliação significativa de diversos tipos de indústrias, com maior produção de mercadorias. Bem, gente, quando a gente diz sobre essa ampliação significativa de diversos tipos de indústrias, nós estamos falando de todo tipo de indústria, da indústria automobilística, da indústria têxtil, da indústria relacionada à rede elétrica, da indústria da comunicação. Então, esse processo de industrialização, ele caracterizou nesse momento uma ampliação de todos esses tipos de indústrias. Ok? Vamos para o próximo slide. Agora nós temos. Bem, o que esse processo de desenvolvimento das indústrias provoca? O que ela pode provocar? Então, nós temos lá, no primeiro momento, transforma as paisagens do local onde as fábricas são instaladas. Sim. Por quê? Nesses locais onde serão instaladas as fábricas, toda a paisagem vai ter que ser o quê? Alterada, para que se possa construir ali todo um terreno voltado para maquinários, instalação do pessoal de apoio que vai trabalhar ali. Então, essa paisagem ela vai ser modificada porque vai ter que se tirar a vegetação do local, vai ter que se analisar a questão do relevo do local. E mais que isso, em várias regiões onde são instaladas essas indústrias, existem pessoas que habitam ali. Então, vai haver também uma transformação em relação à moradia, né? Qual plano a ser feito para remover essas famílias dali, né? Então, tudo isso vai provocar, esse processo de industrialização vai provocar todas essas mudanças, seja na paisagem, seja também na vida
das pessoas que habitam ali aquele espaço. Vamos ver aqui, próximo. Bem, consequências. Nós não podemos falar de modernização, dessa transformação, né, no Brasil, nesse período de modernização das indústrias, das redes elétricas, das comunicações, das rodovias, ferrovias, sem falar de consequências, né? E essas consequências, elas sempre são pautadas em positivas e negativas. Então, vamos analisar aqui o que o livro traz para a gente. Bem, como consequência, modernização. Peraí, um momento. Pronto. Modernização do território, ou seja, maior integração entre cidades e campo, onde circulam produtos, pessoas e informação. Lógico, com essa modernização, né, com essa criação das estradas, da rodovia, vai facilitar o quê? A circulação das pessoas do campo para a cidade, a circulação desses produtos também do campo para a cidade, e a questão da informação, que aí vem numa contramão, a informação da cidade para o campo, né? O campo também vai usufruir da questão de hospitais, bancos, correios, né? Que são instituições que não tem no campo, ou muito pouco, de uma forma muito restrita. Então, essa modernização no território vai facilitar essa integração campo-cidade, tá? Nós temos também como consequência, vamos acompanhar aqui no slide, um aumento também na interação entre as cidades, as quais são interligadas por redes de transporte, rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Lógico, com toda essa modernização, essa interação entre as cidades, ela vai acontecer de uma forma muito mais efetiva, porque ela vai ser interligada com muito mais facilidade. O que antes se demorava dias e dias, né, para levar uma carga, hoje a gente faz em menos tempo, porque nós temos o quê? Os aeroportos, os portos, os transportes rodoviários, ferroviários, que facilitam isso. Então, através dessa modernização do Brasil, nós temos também o quê? Uma modernização dentro do nosso território, ok? Bem, nós também temos que falar sobre as questões ambientais. Nós falamos lá no início que para se instalar, então, essas indústrias, vai haver uma modificação nessa paisagem. Então, muitos recursos naturais podem chegar até a escassez, deixar de existir, porque eles vão ter que ser retirados daquele ambiente, daquela paisagem, para que se haja uma construção, para que se haja essa modernização. Então, esses problemas ambientais a gente pode destacar maior exploração dos recursos naturais, que pode levá-los à escassez. Nós também teremos como consequência poluição das águas, do rio e geração de lixo. Portanto, é importante que exista um plano, antes de colocar isso tudo em prática, um plano que já veja, que já remeta soluções para isso, que nós chamamos aqui desses prejuízos ambientais, né? É uma forma de trazer o progresso, trazer a modernização, mas de uma forma consciente. Então, tem que existir também esses planos que vejam aí a questão de filtros para poder conter a questão da poluição da água, do ar, a questão da geração do lixo, né? Algum projeto que já preveja a questão da sustentabilidade, então trabalhar com esse lixo, a reciclagem. Então, tudo isso deve ser levado em consideração numa sociedade
que pretende fazer uma modernização de forma consciente. E com toda essa modernização no Brasil, nós vimos que algumas cidades elas vão se destacar pela atividade que ela vai desenvolver, aquela atividade que é a atividade que vai se destacar. Então vamos lá. Atualmente, esse A com H, né? Existem cidades que se destacam pela forte presença de indústrias, outras pelo turismo, inclusive um turismo às vezes religioso. Nós temos aí o exemplo de uma cidade em São Paulo, Aparecida do Norte, que é uma cidade que se destaca pelo turismo religioso, enquanto outras ainda destacam-se pela existência de um porto com grande capacidade, né, com um grande movimento de cargas. Então são cidades que acabaram se destacando, né, através dessa modernização, de acordo com o que ela produz ou com o que ela propõe à sociedade. Então nós vamos ter algumas que se destacam pelo turismo, outras pelas questões industriais. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro a cidade de Volta Redonda, que é um exemplo que se destaca pela questão industrial, né? E o que acontece também com essa questão desse processo de industrialização? Eu gostaria que vocês abrissem agora o livro de vocês de Geografia na página 64, para que a gente faça uma breve leitura sobre o assunto que a tia Andréa trouxe hoje aqui para a nossa aula no slide, tá? Então, página 64. O processo de industrialização no Brasil foi marcado pela construção de rodovias e ampla ampliação dos sistemas de comunicação e de rede de energia, integrando diferentes locais do território. Isso possibilitou um grande deslocamento de pessoas para as cidades onde estavam concentradas as indústrias, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Bem, eu não poderia destacar com vocês que nesse momento, nesse processo de modernização da indústria, houve, né, essa vinda das pessoas do campo para a cidade, principalmente para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que nós damos o nome de êxodo rural, né? Eles saíram do campo à procura de trabalho na cidade, por conta dessa expansão das indústrias. E também porque o campo, a partir do momento que houve a criação das indústrias, a modernização do maquinário, o campo começou a utilizar esse tipo de máquina e substituindo assim a mão de obra, a mão humana, o serviço humano. Então, o homem do campo, de certa forma, ele foi obrigado também a buscar nas grandes cidades trabalho, né? E aí a gente entra num quadro aí chamado êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. Com o aumento dessa população, houve uma ampliação do número de serviços oferecidos nas cidades, né? Hospitais, escolas, bancos, e desenvolveu-se o comércio, o que contribuiu para o aumento da oferta de trabalho e para a melhoria das condições de vida dos habitantes. A maior parte dos serviços de comércio, consequentemente de trabalho, atraiu ainda mais pessoas, causando nesse momento um aumento populacional expressivo nas cidades. Então, nesse momento onde a gente está falando do processo de industrialização, com a vinda também das pessoas do campo em busca de trabalho, houve o aumento da população. Então, aconteceu também nesse exato momento um processo de urbanização, né? Porque houve um excesso, a cidade começou a absorver muita gente, então houve aí também a expansão urbana nesse momento. É por isso então que nós dizemos que a industrialização impulsionou a urbanização.
Como eu já havia dito para vocês, o deslocamento do campo para a cidade também causou também esse processo de urbanização, ok? Em 1942, eu vou falar com vocês exemplos de algumas companhias, algumas indústrias desse período no Brasil. Então, em 1942, com destaque para a exploração do minério de ferro, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, foi criada. Em 1943, para a produção de aço. Já em 1953, o governo criou a Petrobras, que é uma empresa responsável pela extração de petróleo e pela produção de combustível, como gasolina, óleo diesel, querosene, gás de cozinha, né? E assim por diante. Bem, com isso nós podemos ver que a industrialização provocou muitas mudanças no espaço geográfico brasileiro em razão do desenvolvimento das novas atividades, sobretudo nas grandes cidades. Enquanto algumas passaram a concentrar indústrias, tendo, portanto, em termos econômicos, um perfil industrial, a maior parte delas desenvolveu atividades comerciais e de serviço, que se ampliaram com a modernização do território, né? E como eu disse, então, atualmente existem cidades que se destacam pela forte presença de indústria e outras pelo turismo, né? E é importante nós sabermos que a essa especialização das cidades nós damos o nome de função das cidades. Então, cada cidade tem a sua função, ok? Bem, então agora eu gostaria que, diante da exposição que a tia fez aqui pelo nosso slide e da leitura que eu fiz das páginas do livro de vocês de geografia, da página 62 até a página 65, vocês realizassem agora uma segunda leitura, né? Gostaria que vocês pegassem o lápis e vocês mesmos fossem destacando as ideias principais do que vocês fossem lendo, fizessem alguma observação de alguma coisa que vocês gostariam de depois, lá no mural da turma, nos comentários, fazer algum tipo de pergunta, ou então acrescentar alguma informação para a nossa aula de hoje, e realizassem os exercícios que estão na página 63 do livro de geografia, tá? Vocês vão ter aqui uma imagem, na verdade são duas imagens, e sobre essas duas imagens vocês terão que responder as perguntas 1, 2 e 3. Vocês podem responder no caderno de geografia. Depois vocês vão até a página 65, onde também vocês vão se deparar com duas imagens. E através dessas duas imagens, vocês vão responder a pergunta número 4. Também deverão responder no caderno de geografia, porque não existe um espaço ali para que vocês possam justificar a resposta de vocês. E finalizarão com o exercício da página 66. Vocês têm na página 66 um mapa. E aí, com observação desse mapa, vocês têm as perguntinhas A e B para que possam responder, ok? Então, na próxima aula, nós retomaremos essa atividade de hoje, fazendo a nossa correção comentada. E qualquer dúvida a respeito dessa atividade, peço que vocês me procurem lá no mural da turma e deixa a indagação de vocês para que juntos nós possamos discutir o assunto, ok? Então, beijinho grande para todos vocês e bons estudos.